conosco, gente. Fique de pé aí, por favor, rapidinho, mano. O pessoal aí da fileira de Ju, ó, vocês estão visitando a gente, ó, fica aqui. Como é que a gente diz, gente? 1, 2, 3. Valeu aí pela visita de vocês. Quem tiver mais perto aí dos irmãos da igreja, por favor, ó, fala aí com o pessoal aí do lado, dá boas-vindas mais uma vez. Fala com eles aí. E aí, querida, bem-vinda, viu? Deus abençoe. O título da nossa mensagem de hoje é: E o seu altar, como está? E o seu altar, como está? Eu sei que quando a gente fala de altar, já complica. Porque não é uma palavra muito comum no nosso dia a dia. A gente não está nas nossas conversas do ambiente de trabalho, em casa. Não está, né? No dia a dia da escola, a gente não fala isso, na universidade. Essa palavra altar. Porém, a gente sabe que é uma palavra da língua portuguesa e sabe que tem alguma coisa a ver com religiosidade, com religião, com coisas espirituais. A gente faz uma ideia do que é de altar nesse sentido, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês, porque como a mensagem é e o seu altar como está, eu queria primeiro falar sobre isso, sobre o que é um altar, o que é o altar. E para falar sobre isso, eu vou primeiro abrir num texto do Novo Testamento na Bíblia, que fala uma coisa interessante, e depois desse texto a gente vai tentando vir explicando aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Mas, só para poder chatear você, olhe para o teu irmão do teu lado e pergunte para ele: o seu altar, como está? Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 19. É um versículozinho piquititico. Quem tem dificuldade de decorar versículo bíblico, esse aí talvez seja um bom começo. 1 Tessalonicenses 5, 19. Acharam aí? Olha o que diz. Não extingais o Espírito. Tem versões diferentes por aí, não tem não? Deve ter versão que diz o quê? Não apagueis o Espírito. Não extingais e não apagueis o Espírito. Que coisa isso? Que linguagem para usar com o Espírito, né? E aí veja que Espírito está com o quê? Maiúsculo. Nas versões da Bíblia em português, quando o texto apresenta o Espírito com E maiúsculo, é porque está se referindo ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Quando você vai para as versões originais, claro que tem as diferenças na língua grega, por exemplo, no Novo Testamento, vai ter diferenças. Mas quando vem para o português, para você distinguir, quando está falando do nosso espírito, de algum espírito, e para o Espírito de Deus, então a galera botou o quê? Letra maiúscula, para poder identificar. Então o texto está dizendo, não apagueis o Espírito. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor para falar conosco? Pai, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez nessa noite, e pedimos ao Senhor para falar conosco na Tua palavra. E nos ajudar, Senhor, a discernir o que é que o Senhor quer de nós, e o que é que o Senhor requer da gente a respeito desse altar. Então nos ensina nessa noite e nos ajuda, em nome de Jesus. Que todo impedimento, toda barreira cai por terra em nome de Jesus. Todas as amarras sejam quebradas, que cada coração esteja disponível, que todas as resistências caiam por terra, para que a Tua mensagem possa chegar penetrante nos corações de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.
não apagueis o espírito, não extigais o espírito. De onde é que vem isso? Eu vou dizer para vocês. Vem lá do início do Antigo Testamento. Quando o povo foi instruído por Deus, o povo de Deus foi instruído por Deus para construir uma tenda, um templo móvel, que era um local onde eles iriam, na peregrinação deles no deserto, eles iriam adorar a Deus naquele lugar. Eu pedi o pessoal para colocar uma foto mais ou menos de como era. Vê se Cananda colocou ali. A primeira, do tabernáculo mesmo. Está vendo aqui? Isso aí era essa tenda móvel chamada o quê, pessoal? Tabernáculo. Quem não sabe o que era o tabernáculo, é isso aqui que vocês estão vendo. Está vendo tudo isso aí? Esse era um equipamento que era montado e desmontado, porque o povo caminhava pelo deserto. Era como se fosse um templo, um local de reunião para o povo, só que o quê? Desmontável. E nesse lugar, tinha uma tenda no meio, tinha uma área maior em volta, e tinha esse lugarzinho aqui, ó. Tá vendo? Que era chamado o altar dos sacrifícios. Tá vendo esse quadradinho ali? Logo no início? O altar dos sacrifícios. Se você abrir sua Bíblia agora, em Levítico, abra agora lá em Levítico. Quem está na leitura bíblica anual aí, esses dias nós estamos passando exatamente por Levítico. Começamos aí esses dias, Levítico. Veja que eu peguei um texto de onde? Lá do Novo Testamento. E aí tem uma coisa que a pessoa fala, que para você entender direito, você tem que ir lá atrás para buscar o significado. Porque a Bíblia toda é um livro só unificado, pessoal. Amém? Tem gente que quer ler uma coisa sem ler as outras. E para você ganhar um entendimento mais completo e profundo, é preciso você passear a Bíblia, conhecer a Bíblia por inteiro. Então veja só. Abriram aí Levítico, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 13. Acharam aí? Levítico 6, do 8 ao 13. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Dá esta ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. Fala aí, holocausto. Vocês sabem o que é holocausto? Tudo bem, foi usado para falar do massacre do povo judeu. Mas, originalmente, a palavra holocausto significa oferta queimada. Ok? Holocausto significa o quê? Oferta queimada. Então, vamos lá. Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará o quê? A noite toda, até pela manhã, sobre a lareira do altar, e nela se conservará o quê? Aceso o fogo do altar. Vamos em frente. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto do altar. Porá o quê? As cinzas. Vamos lá. Versículo 11. Depois ele vai tirar suas vestes, vestirá outras vestes, e levará a cinza para onde? Para fora do arraial, num lugar limpo. O fogo sobre o altar se conservará o quê? Aceso e não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele todos os dias, pela manhã, e sobre ele porá em ordem o quê? O holocausto, e queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o 13? E o fogo se conservará continuamente aceso sobre o altar, e não se apagará. Então, quando lá em Tessalonicenses ele está falando, não apague o espírito, a imagem que está na mente dele é essa imagem do fogo que não podia se deixar apagar, onde? No altar do tabernáculo e do templo.
isso tem algo que significa para nós hoje. A gente está falando de um momento. Cadê aquela outra imagem para eu mostrar para o pessoal? O altar um pouquinho mais de perto para vocês verem o que é que acontecia. Está vendo aqui? Era assim, mais ou menos. Quem era aquele de pé? Um sacerdote. O que é aquele cordeirinho ali? O sacrifício. Que era apresentado. Ali o animal era imolado, o sangue era derramado, aspergido nas pontas, aquelas pontinhas do altar, e o animal era colocado inteiro, todos os pedaços dele eram colocados aonde? Naquele fogo que não poderia o quê? Se apagar. Tinha que ser mantido aceso continuamente. Aquele lugar ali, quem é que trazia esse animalzinho? Qualquer pessoa, quando se achegava para pedir a purificação, o perdão dos seus pecados. Era assim que era feito antigamente, antes de Cristo vir. Veja como foi importante o sacrifício de Jesus, porque Jesus cumpriu completamente toda essa ritualística. O sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Mas veja que antes dele, Deus já estava ensinando coisas às pessoas. A pessoa vinha, tinha que trazer um sacrifício. Ela tinha um entendimento que o pecado dela custava o quê? Sangue, custava a vida de alguém. É a mesma coisa que a gente precisa entender hoje. Ah, Alex, eu não posso andar conforme der na minha telha? Você pode. Deus não vai atravessar na sua frente, mas não deve. Porque o caminho de vida é o caminho que Deus tem para nós. E se você faz qualquer decisão e escolher o caminho fora da vontade de Deus, a isso nós chamamos pecado. E o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Então, às vezes a gente não tem a noção exata, porque hoje já não existe mais o sacrifício, já não pratica-se mais isso, mas a gente não sabe por que nossa vida não está caminhando, por que a gente está todo embarreirado, porque tem um monte de influência má sobre a nossa vida, por que às vezes está tudo travado para nós, por que parece que a gente está todo preso. É porque no mundo espiritual, a gente não fez ainda a nossa entrega, a nossa confissão de pecado, não procurou ajustar a nossa vida. Jesus veio para isso, Jesus se entregou para isso. Então veja ali, tem o sacerdote, o sacrifício, tem tudo ali. Então era mais ou menos desse jeito que as coisas aconteciam. E naquele momento, o altar ele já simbolizava várias coisas. Por exemplo, ele simbolizava o sacrifício. Ninguém se aproximava daquele altar, a não ser que fosse para quê? Sacrificar algo. Sacrificar algum animal. Esse sacrifício que existia lá, remete hoje ao sacrifício de Cristo para o perdão dos pecados. Cristo também foi morto na cruz, como Cordeiro de Deus, para a remissão dos nossos pecados, para nós sermos perdoados dos nossos pecados. Porém, o sacrifício ali, feito, apresentava também o coração da pessoa que ia até lá, rendida. Falei rendida. Fale rendição. O que é a rendição? Rendição é quando você diz, não, você tá certo, eu me rendo. Você deixa de colocar o quê? Resistência. É como se você dissesse, tá bom, eu aceito o que você está me exigindo. Eu me rendo diante de ti. Então o altar representava uma entrega, não só da vida do animal, mas da própria pessoa dizendo, eu acredito que o que você está me pedindo, eu preciso fazer. Então eu também estou me rendendo a você, Deus. O altar simbolizava isso. Além disso, o altar simbolizava perdão. Através daquele sacrifício e do sangue derramado, aquela pessoa que estava impropícia, desapropriada, ou seja, sem possibilidade de estar na presença de Deus, que é santo, ela podia então se achegar à presença de Deus. Inclusive, os próprios sacerdotes que entravam nas regiões mais internas do tabernáculo precisavam também se purificar para poder fazer aquele caminho. Então significava também, o altar significava um lugar de perdão. O altar também significava um lugar de adoração.
Às vezes, a gente não entende como adorar a Deus é também algo do altar. Quando aquela oferta era queimada, uma fumaça o quê? Subia. E isso é uma representação de quê? De adoração. A fumaça que subia. É tipo como a gente está aqui. Quando você está aqui, e você está, vamos dizer assim, com o seu louvor fervente, com o seu louvor, com o seu coração entregue, existe um aroma de adoração que vai subindo para a presença de Deus. Amém? É por isso que é importante a gente ter a devoção e a chama o quê? Acesa. Quando você vai para um culto a Deus, quando você vai para o altar de Deus, você não pode permitir que a chama o quê? Se apague. A chama não pode estar o quê? Apagada. A tua chama está apagada? Dá um glória a Deus, aleluia. Fala assim, tá não, eu vou aquecer aqui. Cada vez que você glorifica, cada vez que você exalta o nome do Senhor, a chama vai se acendendo dentro do teu coração. Cada vez que você glorifica e exalta o Senhor, se você ainda tiver uma ousadia um pouquinho maior, ainda levantar a tua mão e exaltar o nome do Senhor, você vai vendo que a chama vai acendendo dentro do teu coração. Agora, se você se porta aqui, em adoração, como se você apenas fosse um telespectador de tudo que está acontecendo, e eu imagino que quem está em casa assistindo a gente agora, em algum lugar, ainda é mais difícil para você, talvez, se mover em oração, em adoração ardente para Deus. Às vezes eu vejo que é difícil para nós estando aqui. As coisas competem pela nossa atenção, às vezes a gente está agoniado, preocupado, cansado do dia, já fez um monte de coisa, vem para cá, já está com a bateria quase descarregada, mas não queria deixar de vir para a igreja. Amém. Mas vai aí alimentando esse processo e vai acendendo essa chama dentro da tua vida em nome de Jesus. Amém ou não? A gente precisa acender a chama. A gente precisa manter a chama acesa. Aleluia. O altar também, além de ser um lugar de adoração, ele é digno ou não de adoração? Quero saber de você, o nosso Deus é digno ou não de toda adoração? Ele é digno ou não? Ele é digno da tua voz alta, elevada? Ele é digno? Ele é digno do movimento do teu corpo? Ele é digno? Ele é digno que você coloque pressão naquilo que você está fazendo? Ou ele é digno de qualquer coisa, de fazer de qualquer jeito, de dar de qualquer maneira? Não. Ainda que seja pouca a tua força, mas dê o teu melhor. E entrega o teu melhor para Deus. E Ele acende a chama dentro dos nossos corações. Amém ou não? Essa chama acesa dentro de você, é ela que vai conduzir a todas as transformações que precisam acontecer na sua vida. O altar também era lugar de transformação. Quando a pessoa chegava ali, que fazia aquela oferta, que aquela oferta era queimada naquele altar, a pessoa saía dali o quê? Transformada. Então o altar simbolizava para aquele povo, naquela época, tudo isso. E esse, como vocês viram lá na figura anterior, aquele templo ali, aquele lugar, o tabernáculo, ele ficava exatamente no meio do local onde todas as tribos, todos os povos de Deus acampavam. Todas as tribos do povo de Deus, ela ficava bem no centro. Ou seja, é um entendimento que essa vida e esse altar para Deus precisa estar onde? No centro das nossas vidas. Amém ou não? Quantos estão entendendo como Deus é sábio e vai nos ensinando as coisas, e ensinando a seu povo desde o início? Amém? Quando você vai para o Novo Testamento, se você for ler a Bíblia de Mateus em diante, você vai ver que praticamente não tem mais assim, quase nenhuma menção a nada dessas coisas de altar. É ou não é? Você vai ver que não tem. É raro você encontrar um texto ou outro ali que vai falar alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque a ênfase do Novo Testamento é de como Cristo estabeleceu um novo pacto. Isso tudo faz parte do antigo pacto, da lei.
Agora nós estamos no novo pacto. Mas, Alex, significa então que não existe mais altar? Não, existe, só que agora é diferente. O altar não é mais um lugar físico, vamos dizer assim. O altar não é mais isso aqui, como tem muita gente que pensa. Até abrir um parêntese aqui. A gente aqui no Aprisco, a gente não crê nessas diferenciações de espaços dentro da igreja, irmãos. Entendeu? Aqui, por exemplo, esse lugar aqui está mais elevado, não é porque quem está aqui em cima é melhor do que quem está aí. É só para melhorar a visualização, entendeu? Não é porque quem está aqui é mais santo do que quem está aí, ou mais perfeito do que quem está aí. Eu estou aqui na frente, nesse lugar, tem luz aqui, não é porque eu sou melhor do que vocês, eu estou apenas cumprindo o meu chamado, aquilo que Deus tem na minha vida. Então, a gente não tem essa diferenciação de espaços ou de vestes, por exemplo, onde determinada veste, vocês viram que no texto que a gente leu lá, o cara tinha que tirar uma veste, botar outra veste, vocês viram isso? Pronto, isso é da antiga aliança, do antigo pacto. Isso não é para hoje mais. Para hoje é como Jesus era, que quando Jesus foi ser crucificado, Judas, para poder identificar Jesus no meio dos demais, teve que dizer, olha, para vocês saberem quem é ele, eu vou dar um beijo para vocês saberem quem é ele. Significa que não existia, por exemplo, em Jesus, nenhum tipo de distinção física ou indumentária que fizesse ele destacado no meio dos demais discípulos. Judas precisou identificar ele com um beijo para poder identificar. Porque seria difícil para os guardas que não conheciam saber quem era ele no meio dos demais. Porém, é claro, não estou dizendo para você que a gente não faz distinção de lugares, que as pessoas que estão ocupando algumas posições ou ministérios em que tem uma exposição maior, não precisem estar atentas, elas mesmas, a quem mais é dado, vamos dizer assim, de exposição, mas será o quê? Cobrado. Não é isso. Não confunda uma coisa com outra coisa. Mas eu falo isso porque pode ser que você chegue um dia na igreja, aí tem uma pessoa aqui, você vê uma pessoa cantando aqui, aí você fala, puxa, rapaz, essa pessoa, eu já vi essa pessoa em tal lugar. E aí você fala, poxa, como é que uma pessoa daquela sobe lá no altar? Quantos já ouviram alguém falar assim? Pronto. Nós não cremos assim aqui. Nós cremos que o altar hoje não é físico. O altar é interno, é na nossa vida, é no nosso coração, é o nosso ser. Então, o altar de todo mundo aqui está na mesma dimensão diante de Deus. Todos nós aqui, ó. Independente se você está entrando hoje pela primeira vez numa igreja, e de quem já tem aqui uma cara que vem na igreja. Todos nós temos um altar específico, e esse altar é os nossos corações, a nossa vida interior. Por exemplo, o que eu consigo ver é você por fora, mas Deus consegue ver o teu coração, ou seja, o teu altar. Você está entendendo? Se você veio cheiroso, bonito, bonita para cá, glória a Deus, aleluia. Nada contra. Mas não pense que nada disso te dignifica ou te coloca em alguma posição diante de quem? De Deus. Diante de Deus, o que vale é nos achegarmos a Ele mediante a cruz e o sangue de quem? De Jesus Cristo. E é isso que Ele sonda de mim e de você quando nos assentamos aqui. Se o teu coração é humilde, quebrantado, Ele não vai te desprezar. Se o teu coração é um coração rendido, um coração entregue, Ele não vai te desprezar. Não vai. Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Aliás, só tem um aqui que é bom. E esse é Deus. É o Senhor Jesus que está aqui nesse lugar. Amém? E no mais, a gente vai aqui procurando ver como é que está o nosso altar. Para ser chato, de novo, pergunta para quem está do seu lado. E o teu altar, como está? Por exemplo, quando você vai no Novo Testamento, abre aí Romanos, por exemplo. Olha como é interessante esse texto de Romanos, que não fala diretamente de altar, mas fala indiretamente. Romanos 12. Romanos é no Novo ou no Antigo? Novo, muito bem, pessoal.
Qual é a diferença do Novo para o Antigo? O Novo Testamento que vem depois de quem? Do nascimento, da encarnação de quem? De Cristo, ok? O Antigo fala de tudo que veio antes, de como Deus veio programando tudo para o cumprimento da promessa que foi enviar o seu Filho. Abrir aí Romanos 12. Olha que interessante esse texto. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos como o quê? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só que interessante. Então agora, o sacrifício que é oferecido é o meu próprio corpo, porque não é mais um sacrifício para a salvação, nem perdão de pecados. Agora é um sacrifício de quê? De adoração, culto e louvor para Deus. Por quê? Alguém pode oferecer sacrifício pela sua própria salvação? Pelo próprio perdão dos seus pecados? Não. Somente quem pode oferecer isso? Cristo. Ele já fez? Já fez. Mas hoje, dentro dessa nova aliança, há um altar, há um sacrifício. Tem uma música que diz assim, ó, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. É porque eu saio um pouco do tom. E o sacrifício sou eu, abro mão dos meus... Eu poderia até cantar essa, não sei se vocês sabem essa música. A gente poderia cantar essa no final. Porque assim, fala do sacrifício que a gente hoje oferece. Ah, porque Jesus já sacrificou na cruz. Eu não tenho que sacrificar. Você não tem que sacrificar para perdão dos pecados, nem para a salvação da sua vida. Mas para santificação, adoração e louvor a Deus, sim, temos que sacrificar. Temos. Quando Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, o que é que Jesus está dizendo? Tome sua cruz. Significa que ele está dizendo, sacrifique a si mesmo. Negue-se a si mesmo significa o quê? Sacrifique a si mesmo. É isso que ele está dizendo. Para quê? Para a sua salvação? Não. Para a sua santificação, para a sua jornada e caminhada com ele. Será que é possível alguém caminhar com Jesus sem negar-se a si mesmo? Não é possível. Porque para você andar no caminho de Jesus, você vai ter que negar os seus próprios caminhos. Para você andar ao lado de Jesus, você vai ter que renunciar outras coisas. Então, seguir Jesus é um projeto de vida novo que requer de nós o quê? Renúncia. Uma vida nova que requer renúncias do nosso antigo jeito de viver. Quantos estão entendendo até aqui? Então, você vê aí um texto no Novo Testamento que fala indiretamente sobre altar. Ele diz, o sacrifício, apresente o seu corpo. Por que é importante congregar? Por que é importante estar presente? Por que é importante cantar? Por que é importante estender as tuas mãos? Por que é importante louvar ao Senhor? Por que é importante entender que toda obra que Deus faz na terra, Ele quer usar os nossos corpos, as nossas vidas, para realizar as obras do seu reino na terra? É o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso culto racional. Por que ele diz isso, racional? Porque existe uma dimensão espiritual do culto que nós não temos controle. Sim ou não? Por exemplo, nós estamos aqui, não estamos? Estamos todos aqui racionalmente, ou seja, tomamos decisões sacrificiais para estar aqui. Porém, essas decisões sacrificiais não são o culto completo. Mediante essas decisões sacrificiais, há uma dimensão espiritual que está fora do nosso alcance de controle, que está acontecendo agora enquanto a gente está aqui exposto diante da presença do Espírito Santo de Deus.
Quantos creem nisso? É quando Ele vai falando no íntimo, vai falando no coração. É quando Ele vai tocando e convertendo os corações, vai mudando, convencendo você lá dentro, vai trazendo, rompendo cadeias nebulosas de pecados, de prisões, vai brilhando uma luz onde estava trevoso, vai quebrando articulações terríveis de tristeza, de opressão, porque enquanto você está prestando o teu culto racional, o espiritual está também operando, e o Espírito de Deus está operando nas nossas vidas e em nosso meio, aleluia. Quantos creem assim, irmãos? Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Quando a gente vem aqui e se reúne, invoca a presença dEle, Ele se faz presente. E que o nosso espírito entre em contato com o espírito dEle, e Ele vai fazer aquilo que lhe apraz na nossa vida, se a gente assim tiver disponível. Aleluia. Aleluia. Então, o culto é isso. O culto é isso. É um Deus que recebe o nosso culto. E esse culto tem um sacrifício apresentado. Um sacrifício que não é mais morto, é um sacrifício vivo. São os nossos corpos entregues para Ele. Corpos que talvez um dia foram o quê? Foram um culto a Satanás. Corpos que talvez um dia foram cultos a maldade desse mundo, a prostituição desse mundo, as embriaguezes desse mundo, as mentiras desse mundo. Corpos que um dia foram entregues a um culto maligno, mas que hoje são apresentados como um culto santo para Deus, aleluia. Você sabe o que é isso, meu irmão? Não sabeis vós que os vossos corpos são o templo do Espírito Santo? Aleluia, aleluia. Então, quando você vê aquele altar que a gente falou, a gente está falando hoje das nossas vidas, dos nossos corações, da gente. O altar hoje é aqui, ó. Quando a gente se une em adoração, a gente faz esse templo espiritual de adoração para Deus. Alex, quando eu faço isso em casa, funciona também? Funciona também. Mas cada momento é distinto. Quando você faz em particular, é uma coisa de um jeito. Quando você está também coletivamente, é uma outra liberação, é um outro jeito como Deus vai agindo e se manifestando. É como se a gente, cada um com sua chaminha acesa, vai juntar e fazer uma grande chama, um grande fogo de adoração e de louvor para Deus. E é por isso que é bom, como é bom, quando tem alguém que está com a chama um pouquinho mais acesa no culto. Porque de repente aquele que está com o pavio apagado, ou quase apagado, ou encharcado, molhado, úmido, pode ser aquecido e ter sua chama o quê? Reacendida. Então, só quem está com a chama acesa, dá um glória a Deus e um aleluia aí, pessoal. Aleluia. Quantos estão felizes em viver com o seu Deus? Quantos estão com a presença do Espírito Santo aí? Você chegou aqui hoje, você já orou, já apresentou tua vida. Hoje, você já confessou os teus pecados, você já se alinhou com Deus? Chama acesa. Para não perder o ritmo, pergunta para quem está perto de você. E o seu altar, como está? E o seu altar, como está? Para que hoje a gente pudesse ter acesso a Deus, primeiro Cristo teve que oferecer a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados e nos dá um livre acesso à presença do Pai. Amém? É isso? Então, o primeiro elemento que você vai ver que não pode faltar no altar é o sangue. O sangue de Jesus foi o quê? Derramado por nós. E nós precisamos reconhecer isso. Para que eu e você hoje possamos estar na presença de Deus, entendam, gente,
não é por causa das nossas justiças, é por causa do sangue de Jesus sobre nós. É o sangue de Jesus que é o novo e vivo caminho que nos dá o quê? Livre acesso ao Pai. Então talvez você chega e fala assim, que bom que eu tenho livre acesso ao Pai. Sim, seja feliz por isso. Mas seja feliz e também reconheça o porquê e como você conseguiu esse acesso. É como se você chegasse, se você não perceber o valor da graça de Deus, daquilo que Jesus deu pelo seu sangue, é como se você não entendesse que apesar de não custar nada para você, custou tudo para Ele. Amém ou não? Não custou nada para mim, aleluia, mas custou tudo para Ele, então eu vou também honrar, eu também vou agora valorizar o que foi feito por mim. Como? Vivendo de uma nova forma, seguindo a Ele e renunciando aquilo que Ele me pedir para eu renunciar. Amém ou não? Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra nessa noite? Diga amém. Aleluia. Clame o sangue de Jesus na minha vida, na sua vida. Diga, o sangue de Jesus está sobre a minha vida. O sangue de Jesus está sobre a minha casa. O sangue de Jesus está sobre a minha família. O sangue de Jesus está sobre as minhas finanças. O sangue de Jesus está sobre mim. O sangue de Jesus está sobre o meu casamento. O sangue de Jesus está sobre a minha família. Declare: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder. Tem alguém na tua família que está afastado, está desviado? Fale: o sangue de Jesus está sobre a vida de fulano, cite o nome. Sobre a vida de fulana, cite o nome. O sangue de Jesus tem poder. Clame o sangue de Jesus sobre os teus. Clame o sangue de Jesus sobre os teus. Aleluia. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Quando Deus instituiu isso, o que Ele estava falando é pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós temos a vitória. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, além do sangue, naquele texto que a gente leu primeiro lá de Levítico, o segundo texto que a gente leu, a gente viu também que havia o quê? Cinzas. Vamos abrir de novo? Levítico 6, versículos 10 e 11. Eu achei interessante isso. Olha só que interessante. Depois que aquele sacrifício era oferecido, havia um trabalho que era tirar o quê? As cinzas. É preciso tirar as cinzas. E as cinzas eram recolhidas ali primeiro, depois juntava um pouquinho. Quando juntava, ele tinha que trocar de roupa, para poder pegar aquelas cinzas e levar para fora de onde? Do arraial, para um lugar limpo. Para um lugar, em algumas versões diz para um lugar puro. Alguém tem essa versão aí? Versículos 10 e 11. Também diz isso, um lugar puro, um lugar cerimonialmente puro ou limpo. Olha que interessante isso, eu vou destacar uma coisa aqui. Olha só. E levará as cinzas para fora do arraial. Veja só, pessoal. Veja só. As cinzas, elas eram o resultado do fogo sobre o sacrifício. Sim ou não? Depois de estar queimando, ficava só o quê? Cinzas. Tinha mais vida ali? Não. Não tinha mais vida ali. Mas precisava ser o quê? Tirado e limpo. Irmãos, nós temos que tomar posições nas nossas vidas a respeito do pecado. Pecado precisa ser tirado das nossas vidas. O sacrifício de Cristo, a chama do altar, esturrica o pecado, cauteriza. Mas você tem que o quê? Limpar, tirar da tua vida. Por quê? Porque Deus não trabalha com altar sujo.
Tem gente que não está mais na vida de pecado, mas ainda não tirou as cinzas do pecado da sua vida. Continua, vira e mexe, manchando as vestes com o quê? Do carvão do pecado velho que já ainda ficou. Porque não limpou direito o altar, não botou a cinza para fora, não raspou tudo e tirou. Entenda que mesmo que o pecado não esteja mais vivo, ele ainda pode provocar algumas manchas em você, se você não decidir o quê? Limpar. E essa era uma atitude que tinha que ser feita, sabe quando? Todos os dias. Ah, graças a Deus que Jesus já me salvou. Ou seja, já fui o quê? Salvo. Já fui livre dos meus pecados. Beleza. Mas isso não significa que não tem uma obra de confissão de pecados diária que precisa ser feita na nossa vida. Que você não tem que chegar no final do teu dia e passar a tua vida em revista. Porque se você não fizer isso, é como se você estivesse dizendo para Deus, me usa aí com um altar sujo mesmo, cheio de cinza de carvão aí. Usa aí, Deus vai dizer, não uso não. Limpa. Eu quero limpo. Eu quero limpo. Eu sei que a gente tropeça, eu sei que a gente tem dificuldade, eu sei que vira e mexe, tropeça daqui e dali. Limpa a tua vida. A Bíblia diz, os tempos estão chegando. Quem tiver limpo, limpe-se mais. Quem tiver sujo, se suje mais. Fica brincando. Tem gente que já está convertido, já está vindo, fica brincando em rede social, com antigas brincadeiras, ou mantendo antigos contatinhos em rede social antigas. Tem gente que já está com a vida nova e mantém ainda resquícios de vida de pecado de lá de trás. Corta isso da tua vida, arranca isso, limpa tudo. Você está mantendo isso lá para quê? Ah, porque essa garrafa aqui de Old Date foi uma pessoa muito querida que me deu. Mas se você já foi um bêbado, uma bêbada, você vai manter isso lá dentro da sua casa para quê? Se você é um desequilibrado, uma desequilibrada nessa área. A gente não brinca com pecado. Não brinca. Não brinca. Se você já teve problema, porque outro dia eu passei na casa de uma fulana que eu conheço, ou eu passei no lugar onde ela trabalha, não sei o quê. Pô, se você já teve uma queda, se você já teve uma situação que te prejudicou ali, tu quer o quê passando ali de novo? Arranja outra rua. Oxê, só tem aquela rua para tu passar, é? Que GPS maligno é esse? Oxi. Está repreendido? É. Sabe que tem determinados problemas, determinadas áreas, a gente tem que limpar, tirar a cinza toda. Porque Deus quer o altar dele o quê? Porque Ele sabe, vai sujar de novo, aí vai ter que limpar de novo, e suja de novo, limpa de novo. Esse é um trabalho contínuo. E outra coisa, você vai perceber que quem tinha que fazer isso não era uma obra terceirizada, quem tinha que fazer isso eram os próprios o quê? Sacerdotes. Não tem como você terceirizar a confissão de pecados, limpeza da sua vida, você não tem como terceirizar para ninguém. Você pode vir aqui na frente, ó, o pastor pode orar por você, mas se você não tiver o tete a tete com Deus para você mesmo limpar o teu altar, não tem limpeza não, porque quem tem que fazer é você mesmo na presença de Deus. Não tem ninguém para limpar a tua vida não. Tem gente que já gosta desse negócio de transferir para o pastor, como se o pastor fosse o sacerdote. Nós não vivemos nessa época. A nossa época é o sacerdócio de todos os santos, ou seja, cada pessoa um sacerdote. Mas parece que o povo hoje, e tem pastores e líderes que já gostam disso, porque aí se torna uma posição boa para manipular e controlar a gente. Boa para poder arrancar o que precisar arrancar. Porque a pessoa está transferindo para aquela pessoa algo que Deus confiou somente a ela mesma, diante de Deus, diretamente, sem nenhum intermediário a não ser Cristo. Quantos entenderam isso? As cinzas têm que ser tiradas. Você quer ser usado por Deus? Quer? Limpa a tua vida. Vai à presença de Deus. Deixa o Espírito Santo te mostrar, filho, eu quero que tu limpe. Ah, mas Deus não está se importando com isso. É você que está construindo isso ou é o Espírito que te falou isso? A Bíblia te falou isso? O Espírito Santo te falou isso? Não, eu só estou tropeçando aqui no negocinho. Se limpa. Cuidado para Jesus não voltar e tu tá preso no pecado. Cuidado.
Cuidado, cuidado, porque tem muita gente se enganando. Muita gente. Deus não quer vida de pecado para a gente, não. Pecado tem que ser uma coisa que acontece acidentalmente. E Ele provê perdão, Ele provê cura, restauração. Mas não tem que ser uma coisa acomodada no altar da nossa vida. Ele está dizendo o quê? Ó, juntou um pouquinho, arrasta para o lado. Acumulou mais um pouquinho, para, troca de roupa, pega tudo, leva lá para fora, dá uma resolução nisso aí. Ele não quer que acumule. Está entendendo o que eu estou falando ou não? Então, cinza significa isso. A remissão que já tivemos do pecado e a gente poder o quê? Limpar. Velhos hábitos. A gente precisa se corrigir. Eu sei que muitos de nós viemos de uma cultura onde era muito comum falar palavras de baixo calão, xingamentos terríveis, coisas com duplos sentidos. Muitos de nós. E às vezes você se converte e aquilo não foi purificado ainda. Busca purificar, meu irmão, minha irmã. Vai pedindo a Deus para ir limpando. Porque Ele mesmo vai te dar a noção. Tem hora que tu vai falar uma coisa, uma besteira, uma asneira, que você mesmo se sente mal. Fala assim, poxa, bicho, acho que isso aqui já não estava mais... Pô, já não está mais legal para mim. Você mesmo sente, o Espírito Santo mesmo te mostra. Pô, isso aqui já não cabe mais para mim. Situações, comportamentos, decisões que não cabem mais para quem já é lavado, novo, remido pelo Senhor. Mas tem gente que vive uma vida, banda voou louca. Não quer ouvir a voz do Espírito Santo, achando que está tudo normal. Não está, não. A gente precisa se olhar diante de Deus. Isso era uma atividade diária dos sacerdotes. E essa é uma atividade diária para nós hoje, nos examinarmos diante do Senhor. E sempre estarmos buscando a face dEle, vendo do que é que Ele se agrada em nossa vida e do que é que Ele não se agrada. Amém ou não, pessoal? Quantos estão aqui para viver da forma que agrada o coração do Pai? Quantos estão aqui com a chama do seu altar aceso e pode dar um aleluia, glória a Deus. Você pode perguntar para quem está perto de você mais uma vez, e o seu altar, como está? Aleluia, aleluia. Então tinha sangue, tinha cinzas, e só um destaquezinho que eu achei interessante. Ele deixou as cinzas ali perto do altar, limpava o altar, deixava ali perto, acumulava, pegava tudo, botava onde? Fora do arraial, num lugar o quê? Limpo. Sabe o que é que eu vejo nisso, irmãos? Que os pecados nos quais a gente tropeçou têm que ser mantidos, depois de neutralizados e cauterizados, têm que ser mantidos aqui numa vigilância. Não pode ser tirado completamente da nossa vista, para a gente não vir a tropeçar de novo nas mesmas coisas. Porque ele poderia ter dito, cava um buraco e enterra. Não podia? Cava um buraco, enterra isso, cobre com terra, tira da vista de todo mundo. Mas não foi isso. Leva para longe. Não, bota ali do lado, fora do arraial, mas deixa ali, ó. E aquele lugar, às vezes, era chamado de Monturo Santo, viu? Eu vi algumas histórias desse tipo, quando eu fui ler, estudar. O pessoal chamava de Santo Monturo, que era o lugar onde ficava aquela pilha de cinza. E talvez alguém, quando ia passeando e olhando de longe, falava assim, ó para ali, ó. Ali deve ter um pedaço daquele monte que sou eu ali, que veio de mim. Que veio de tantas vezes que eu precisei ir para aquele altar e pedir perdão dos meus pecados. Então vale a pena. Deus não vai apagar as coisas da tua memória, como se fosse uma chave. É para que você saiba de onde Ele te tirou e para onde você não deve voltar mais. Amém ou não? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Então retira as cinzas da tua vida, em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. E a última coisa. O texto que a gente leu lá de Tessalonicenses disse, não apagueis o Espírito. Não extingais o Espírito. E esse verbo que é usado ali, é um verbo que é usado para mesmo apagar. Por exemplo, aquele objeto que fica ali perto da porta, é um extintor de incêndio. É para apagar o fogo, se tiver uma necessidade. O texto está dizendo, não apagueis o Espírito. Que coisa isso, pessoal.
E o texto de Levítico disse, olha, vocês precisam manter aceso continuamente a chama do altar. Isso significa que se você não bota a lenha, o fogo apaga. Se você não bota a lenha, o fogo apaga. Tem coisas que você não pode botar a lenha, como a Bíblia diz. Se alguém é fofoqueiro e você dá ouvido, você está dando lenha, o ouvido é a lenha para a fogueira da fofoca. Essa fogueira tem que o quê? Apagar. Se você fala mal dos outros, fala mal pelo costa dos outros, fala mal das coisas da igreja, fala mal dos irmãos, não é o Espírito de Deus que está te usando. Só que você que ouve a fofoca, também não é o Espírito de Deus que está te usando. Entendeu? Porque se não tiver lenha, o fogo apaga. Esse é um aspecto. Mas tem lenha, tem fogo que precisa se manter, e a gente precisa botar o quê? Lenha. Fale para seu irmão, você é lenha, velho. Você é lenha. Nós precisamos pôr lenha nessa fogueira. Precisamos. Eu já falei do Deus invocado e hoje é você é lenha. Seu Deus é invocado, viu? E hoje você é lenha, viu? Esse fogo, irmãos, é o fogo do Espírito Santo que nos incendeia, que nos aquece. Cada um de nós precisa manter acesa essa candeia. A palavra do Senhor fala de 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes. As 5 virgens imprudentes tinham as suas lâmpadas acesas e as suas candeias cheias. A lâmpada estava acesa e as candeias cheias. As imprudentes, a lâmpada estava acesa, mas as candeias estavam vazias. Você está dando glória a Deus? Aí eu vi alguém dizer glória a Deus, ó. Você está dando glória a Deus, mas eu te pergunto, tua candeia está cheia ou está vazia? Será que esse glória a Deus é aquela chama, igual a chama do gás, que já está ficando laranja, você pedindo a Deus para terminar pelo menos o feijão, para você não cair na faca de 100 e tantos contos, antes de terminar de cozinhar aquele feijão? Será que esse glória a Deus já é esse glória laranjinha da última? Ou é da candeia cheia, que pode dizer assim, olha, eu vou entrar, estou aqui domingo, mas pode entrar segunda, pode entrar terça, pode entrar quarta, pode entrar quinta, a candeia está o quê? Cheia. Não sei se você veio para a igreja hoje, o seu carro estava no laranja, estava no... E você, meu Deus, faz um milagre, pai, estou indo para a tua casa. Elias andou, Senhor, 40 dias com um pão e água, Senhor. O meu carro não pode fazer isso com esse litrinho que falta aqui. Tu és o mesmo ontem, hoje, serás eternamente, Senhor. Faz os teus milagres. Ele faz. Mas a gente não pode ficar deixando chegar no reserva, não. A gente precisa andar com candeia cheia. Lâmpada acesa, mas candeia cheia. Lenha à vontade. E como é que a gente faz isso? Tem gente que só deixa para cortar lenha domingo na igreja. Quando vem para o culto. Aí sai daqui para casa com um pacotinho de lenha. Eu tenho fé em Deus, com fé em Deus, essa lenha aqui vai dar até domingo que vem. Prega mais, pastor. Estou gostando. Cada vez que o senhor prega aí, eu racho uma lenha aqui e estou acumulando para levar para a minha semana. Não, irmãos. É bom a gente alimentar a chama, é bom a gente fortalecer uns aos outros, é bom.
Mas lenha é cortada todo dia em casa. É vida devocional, é joelho no chão, é se humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia da minha vida, enche-me. Você pode dizer: Senhor, enche-me. Enche-me de Ti, enche-me do Teu poder, enche-me do poder do Teu Espírito Santo. Como é que eu encho? Com a palavra. Medita na palavra, ora, se humilha na presença de Deus, consagra a tua vida, abre um jejum, levanta 3 horas da manhã para orar, e tu vai conseguir lenha, vai encher a tua candeia, vai conseguir lenha para a tua fogueira, para essa chama não apagar. Porque eu vou te dizer, quando vem os temporais da vida, quando vem os sopros da vida, vem forte, e quando vem forte, tua chama tem que estar, na pressão. Quando está na pressão, quanto mais você sopra, o que é que acontece? Mais o fogo o quê? Agora, se tiver fraquinho, quando vem o sopro, acontece o quê? Apaga. Apaga. Se a chama estiver ardendo, se o fogo estiver queimando, pode vir o sopro que for, Deus vai te encher, Deus vai te capacitar, Deus vai te fazer prevalecer sobre as circunstâncias que vão vir sobre a tua vida. Deixa o Senhor nessa noite te carregar, te encher da presença dEle. Que nós possamos sair daqui nessa noite, irmãos, com um altar reparado, ajustado, limpo. Um altar, uma vida na presença de Deus. Uma vida entregue, reconhecendo o sangue de Jesus, limpando, tirando a cinza do pecado e mantendo a chama acesa. E o teu altar, como está? Diga, aceso. Diga, aceso. Meu altar está aceso. A chama do altar está acesa. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. A gente vai cantar aquela? Quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado. Desesperado de amor, eu estou disposto a morrer por ti. É forte essa parte dessa música. E construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, Abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Viver para Deus, irmãos, é isso. É quando você está diante da vontade dEle, a sua
sua ser sacrificada. Diante do desejo dele, os teus desejos serem sacrificados. Diante das riquezas eternas da glória, riquezas aqui sendo sacrificadas. Diante da vontade dele, as tuas vontades sendo sacrificadas. Sacrifício de louvor é isso. É isso. Por que é sacrifício de louvor? Porque dói muitas vezes. Cortar. Mas dói de uma forma positiva, porque você está fazendo isso em amor. Em amor, por entendimento que ele fez muito mais por você antes. Ele deu a vida dele por mim e por você. Vamos do início? Vamos ficar todos de pé? A quem tenho eu no céu, além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti, e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abra mão, declare. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia. Estou apaixonado. Aleluia. 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 Ainda assim como a gente está, feche os seus olhos por um instante. Eu quero saber se há alguém nessa noite que deseja tomar sua decisão pública diante do Senhor, de dizer: Senhor, eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu entendi que o Senhor deu a sua vida por mim, e eu também quero entregar a minha vida a Ti hoje. Eu quero me render a Ti, Senhor. Se tiver alguém aqui nessa noite com desejo de fazer essa declaração pública de fé em Cristo, dê um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você hoje aqui. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Dê um sinal com a tua mão, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Faz isso hoje. O Senhor está falando ao teu coração. Ele está te dizendo: olha, meu sangue foi derramado para perdão dos teus pecados, para que eu possa te receber como meu filho, como minha filha. Mas esse sacerdócio, você precisa decidir entregar-se. Eu já me entreguei por